Paris Saint-Germain, simplesmente um dos clubes mais ricos do futebol europeu. E quando se fala em PSG, todo mundo obviamente se lembra das contratações das estrelas. Nomes como David Beckham, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Di Maria, Cavani, Neymar Jr., Kylian Mbappé, Lionel Messi, Sérgio Ramos, dentre outras estrelas que já estiveram no elenco, sempre chamou obviamente muita atenção e fez um marketing incrível. Mas quando se fala em futebol jogado e principalmente quesito Champions League, o Paris na verdade foi sim uma vergonha total em todos os anos. O único ano, na verdade, que realmente o Paris foi muito bem foi na Champions League de 2020, onde eles chegaram na final contra o Bayern de Munique. Isso foi uma edição muito diferente de Champions, já que com a pandemia, os jogos a partir das quartas de finais tiveram que ser reduzidos, só tinha jogo de ida e eles jogaram bem a ponto de chegar na final contra o Bayern de Munique. E olhando para o elenco de 2020, nem era um dos melhores elencos que o Paris já teve. Porém, eles eram sim muito raçudos e isso a gente não pode negar. Após a Champions de 2020, o Paris Saint-Germain continuou contratações belíssimas, então chegada também de simplesmente Lionel Messi, Sérgio Ramos, Donnarumma, Wijnaldum e óbvio todos os torcedores de futebol falaram, cara, agora sim o Paris vai conseguir ganhar essa Champions. O time tá uma máquina com a chegada de Messi, cara, Messi, Neymar e Mbappé, que é isso? Vai ser show demais. Porém, meus amigos, um time que tem muitas estrelas, obviamente, muitas vezes pode ser que não dê certo. Justamente porque entra todo o quesito de ego. E vamos ser sinceros, cara, a gente fala sempre do ego do Mbappé, que óbvio ele teve sim os erros dele dentro do Paris Saint-Germain, querendo ser dono do time, mas ele também não era o único culpado não, cara, a gente tem que ser real, todos os três ali, os principais, que eram Neymar, Messi e Mbappé, tiveram culpa nisso tudo, não dá pra jogar somente em cima do Mbappé, não, cara. Todo mundo ali do elenco foi sim responsável, tinha Sérgio Ramos, tinha ali, dentre outras estrelas dentro do clube, que teve sim participação, não dá pra comparar aí e querer julgar somente o Mbappé, essa é uma verdade. E mesmo com essas estrelas que nós citamos, cara, simplesmente a Champions continuava muito e cada vez mais distantes. E eliminações diante de Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique ficou cada vez mais vergonhoso pro Paris Saint-Germain. Depois dos vexames que o Paris passou, tendo um elenco muito forte, gastando obviamente muito dinheiro, tanto em contratação como em salário, eles simplesmente começaram a deixar suas estrelas irem embora. Lionel Messi foi simplesmente embora para Inter Miami, Neymar indo ali para o Al Hilal e outros jogadores também entrando nessa lista de dispensa. E isso obviamente causou algo muito estranho para os torcedores, principalmente para mim, cara, sendo bem sincero, eu falei, cara, o que o Paris Saint-Germain tá fazendo? Os caras não vão conseguir nada com isso. E realmente, continuidade dali eles ainda não conseguiam. E assim o Mbappé decidiu não renovar, foi pro Real Madrid, que era seu maior sonho, aliás ainda é, já que está lá. E aí que foi onde os principais torcedores aí do Paris Saint-Germain e todos os fãs de futebol falaram, cara, já era pro Paris, filho. Se antes estava ruim, agora sem o Mbappé, que pelo menos tentava alguma coisa, vai ficar pior. Mas a verdade é que não, meus amigos, tudo melhorou. E não foi somente por conta da saída do Mbappé. Antes a gente tinha um Paris Saint-Germain que sempre estava preocupado em ter uma estrela principal. Não somente uma, mas talvez multi-estrelas em seu elenco. Ter-se um marketing muito bom, e isso era muito bom, tanto que a marca Paris Saint-Germain se espalhou no mundo inteiro. Todo mundo conhecia o Paris Saint-Germain. Porém, o projeto esportivo era sempre muito ruim. E com a chegada do Luiz Henrique vetou alguns nomes, como por exemplo do próprio Neymar, e que pra mim, cara, na época eu falei, cara, esse cara é louco, como assim? Mas hoje a gente vê que o homem estava certo. Porque assim, cara, a grande verdade é que com a saída de Neymar, de Kylian Mbappé, Lionel Messi e com a chegada de jogadores que talvez não tenham tanto nome, mas que são bons jogadores, como o próprio Dembélé, como o Kvaratskhelia, que chegou há pouco tempo, dando também espaço aí para jovens da base, dando espaço para outros jogadores que estavam no elenco que não tinha tanto nome como o Vitinha, agora passaram a ter aí um papel muito importante. E a gente pode ver total diferença desse Paris Saint-Germain, que agora é um time que joga muito unido, que consegue
consegue criar grandes jogadas, que agora não tem mais somente estrelas em seu ataque, mas parece que todos os setores do time têm jogadores bons que conseguem jogar tranquilamente. E pra mim, cara, um dos maiores exemplos é essa Champions atual. Até o momento que estou gravando esse vídeo, né, o Paris passou somente do Liverpool, mas já está classificado aí simplesmente para as quartas de final. Nas oitavas jogou simplesmente contra o Liverpool e não era qualquer Liverpool. Esse Liverpool atual tem um time incrível e simplesmente o Paris conseguiu passar deles. Vai jogar as quartas de final e, cara, olha só que eu não duvido de cair numa semifinal, de ir para uma final, de quem sabe até ser campeão. Não tô falando que é o que vai acontecer, mas esse elenco do Paris Saint-Germain é um elenco que ele coloca assim temor em outros times. Não é mais aquele que fala assim, cara, o Paris tem que pegar o azarão, se eles não pegar o azarão eles não conseguem. Não, cara, hoje eles pegaram simplesmente aí o Liverpool com um dos principais elencos da Europa hoje e simplesmente fizeram uma ótima campanha dentro de casa, apesar de ter perdido, jogaram muito bem, por um descuido acabaram perdendo, mas fora de casa, dentro de Anfield na Inglaterra, conseguiram a vitória, conseguiram a classificação. E é por isso que a gente vê, cara, agora parece que o Paris Saint-Germain tá sim vivendo um dos melhores momentos de coletivo, porque não tem mais aquela picuinha que tinha aí de sempre, cara. Toda semana era algum blá 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 de Mbappé, de Messi, de Neymar. Tinha sempre alguma coisa que atrapalhava nos bastidores, que atrapalhava com notícias, com polêmicas. Agora cessou. O time antes que tinha muitos desfalques também, agora parece ter um elenco muito mais completo em sentido de ter um time realmente. É por isso que eu afirmo pra vocês, cara, eu acho que esse Paris Saint-Germain agora, se continuar da forma que tá, trazendo peças importantes, mas que não seja também uau, que estrelas. Pode trazer, quem sabe, um jogador para ser o referencial, mas ter um time finalmente, não somente um jogador que queira jogar sozinho. O time completo pode render muito e quem sabe trazer a primeira Champions do Paris Saint-Germain. Comenta a sua opinião, você concorda comigo? Se sim, se não, deixa aí nos comentários. Tamo junto, assiste outros vídeos que vai estar passando na tela. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Você possa ter uma incrível semana, muito abençoada. Não sei como tem sido seus dias, mas cara, Jesus ele é extraordinário. Não tem momento, circunstância da nossa vida que Jesus ele não possa dar um jeito. Independente de como você está, Jesus ele é extraordinário, ele pode dar um jeito na sua vida. E tamo junto, meu querido. Um beijão pra tu, é nóis, assiste outros vídeos aí. Falou, rapaziada.